Repitam comigo: um barco à deriva. E o que é que significa, pastor, um barco à deriva? Nós vamos falar hoje o que é que significa esse barco à deriva. Abra comigo sua Bíblia em Tiago capítulo 1, conforme o versículo que nós temos aí na palavra para essa noite. Tiago capítulo 1, está escrito, Tiago 1:6. Versículos, vamos ler o 5 e o 6 para facilitar mais. E até o versículo 8 ele diz: se alguém de vocês precisar de sabedoria, peça ao nosso Deus, que Ele é generoso, e receberá. Ele não os repreenderá por pedirem, mas quando pedirem, façam com fé, sem vacilar, pois aquele que duvida é como que, amados, é como a onda do mar que é empurrada e agitada pelo vento. Ele não deve esperar receber coisa alguma do Senhor, pois tem a mente dividida e é instável em tudo o que faz. Aqui a palavra está nos mostrando exatamente esse barco que eu vou falar hoje, o barco à deriva. Eu vou falar hoje que esse barco à deriva, ele representa, na verdade, o tema de hoje à noite, algumas pessoas que se comportam como eu vou descrever na ministração de hoje, e essa conduta, como essas pessoas se comportam, coloca realmente a sua vida como se fosse um barco à deriva. A palavra diz aqui em Tiago que aquele que duvida, ele é como a onda do mar que é levada de um lado para outro, ou seja, conforme o vento está soprando, essa onda então ela está o quê? Se movimentando. As ondas do mar tem horas que elas movimentam para a esquerda e tem hora que ela vai para a direita. Tem hora que o mar fica meio que fazendo aqueles redemoinhos, porque o que determina o movimento das ondas é o vento. Se o vento determina o movimento das ondas, o vento também determina o rumo dos barcos que estão no mar. E consequentemente nós temos muito que aprender nessa noite, porque de fato muitas pessoas estão tocando a sua vida como se fosse de fato um barco à deriva. Aquele barco que só está, na verdade, sendo levado pelo vento. E eu quero mostrar hoje alguns aspectos, tanto positivos quanto negativos, aonde nós podemos aprender sobre esse tema de hoje, que Jesus, Ele é para nós esse porto seguro. Diga comigo: Jesus, Ele é o meu porto seguro. Então, quem já trabalhou aqui ou quem já esteve em alto mar, não sabe com certeza que o melhor lugar para um barco estar é quando ele está o quê? Ancorado em um porto. Quando você está em um barco e o barco está ancorado, você sabe que ali, por causa do porto, por causa da âncora, ele tem uma certa estabilidade, ele tem uma certa segurança. E eu quero que vocês entendam hoje, pela palavra de Deus, que Jesus e a sua palavra é o maior porto seguro que eu e você temos. Diga comigo: Jesus Cristo e a sua palavra é o maior porto seguro que eu tenho. Então eu quero falar de alguns aspectos hoje do que seria esse barco à deriva. E eu quero começar dizendo que uma pessoa que vive distante de Deus, uma pessoa que não tem um relacionamento com Deus, uma pessoa que não se volta completamente para Deus, a sua vida é como um barco à deriva. E não tem jeito. As pessoas pensam que às vezes mas eu vou à igreja. Você está na igreja até que é bom. Você ir para a igreja é um lado bom, mas ir para a igreja ou estar na igreja não torna você seguro. O que torna você seguro é você ter o seu coração, a sua vida inteiramente voltada para
Deus. É você entregar o seu coração, entregar a sua vida por inteiro ao Senhor. E você, Senhor, eu quero que o Senhor governe a minha vida. Eu quero que o Senhor dirija a minha vida. Mas é impressionante como o ser humano, ele é duro para servir a Deus. Como um ser humano, ele é duro para se entregar para Deus. É impressionante como as pessoas, às vezes, elas querem receber as bênçãos de Deus, mas quando se fala em assumir um compromisso com Ele, muitas pessoas dizem: não, eu não quero me entregar. Ainda as pessoas talvez até conhecem um pouco da palavra, às vezes até bebem um pouco da presença dEle, mas quando fala em servir a Ele com todo o coração, só fala: ah não, mas eu não estou preparado, ah não, mas eu não quero me entregar ainda, ah não, porque eu sou um pouco jovem, eu quero curtir a vida, eu quero aproveitar algumas coisas ainda, eu tenho alguns anseios, eu quero viver algumas coisas da vida. E na verdade elas acabam deixando com que a sua vida vá sendo levada pelo vento que está soprando. E muitas vezes esse vento que está soprando, quando ele está soprando favoravelmente, a pessoa até vai usufruindo dos prazeres que o vento está soprando. Mas quanto mais você vai navegando nesse mundo de prazer, quanto mais você vai navegando nesse mundo de satisfação, de desejos, que eu quero as coisas, eu quero aproveitar a vida, eu quero curtir a vida, eu não quero tanto compromisso com Deus agora, porque eu ainda quero curtir. E quanto mais você vai se entregando para esse caminho, vai deixando o vento soprar, você vai se distanciando da presença de Deus. E quanto mais o seu barco, que é a sua vida, se distanciar da presença de Deus, quanto mais para longe você for da presença dEle, em um abismo você está ficando mais perto a cada vez. Veja o que a palavra diz em Eclesiastes capítulo 11. Abra comigo sua Bíblia em Eclesiastes capítulo 11. E o autor diz aqui que foi Salomão. Ele diz para nós em Eclesiastes capítulo 11 algo bem interessante. Eu quero que você entenda. Ele diz: jovem. Quantos são jovens aqui? Agora você não fuja não. Fala: agora não sou jovem não. Não fuja não. Ele fala: jovem. Eclesiastes 11 versículo 9. Jovem, alegre-se em sua juventude, aproveite bem cada momento, faça tudo o que desejar, não perca nada. Vamos dizer amém? Olha que coisa boa, não é? Jovem, aproveite a vida, aproveite a juventude, curta cada momento, faça tudo o que você desejar, não perca nada. Aí o jovem, quando lê isso aqui, quando a pessoa lê, fala: meu Deus, que bom, Deus então está permitindo que eu vá conhecer o mundo, Deus está liberando geral, então eu posso fazer aquilo que eu quiser, eu posso beber, eu posso curtir o São João, eu posso curtir as festas do mundo, eu posso tomar o uísque, eu posso namorar como eu quiser, eu posso ter relacionamento como eu quiser, eu posso ter o relacionamento como eu quiser, eu posso viver no mundo, eu tenho que aproveitar, porque Deus colocou o mundo, Deus colocou tudo à vontade, eu posso, porque a Bíblia diz que eu posso. Ai, como é bom aproveitar o mundo, como é bom ir para as festas, como é bom estar curtindo o mundo, como é bom aproveitar a vida sem compromisso, é bom a festa, é bom São João, ai como São João é bom. Mas o versículo não acaba aqui, mas o versículo não termina aqui. Ele diz algo, ele diz bem assim: lembre-se porém que Deus lhe pedirá contas de tudo que você fizer. Você quer ir? Você pode ir. Deus não vai lhe impedir. Tem pessoas que dizem assim: se Deus não quiser que eu vá, que Ele faça cair o raio. Se Deus não quiser que eu vá para tal lugar, que o carro fure o pneu. Se Deus não quiser que os meus amigos desistam. Se Deus não quiser que eu faça tal coisa, que algo ruim aconteça. Não, Deus não é Deus assim não. Deus não é um Deus carrasco não.
Deus não vai atingir você com nada para chamar a sua atenção. Quando Ele quis a sua atenção e Ele ainda quer a sua atenção, Ele enviou Jesus, o seu Filho amado. E a palavra diz que Jesus disse: eu, quando for elevado à terra, eu atrairei todos a mim. Deus quer que você volte para Ele com pleno amor e consciência. Eu sei que Ele é melhor do que qualquer uma outra coisa desse mundo. Eu sei que Ele pode me fazer mais feliz do que qualquer uma outra coisa. Não tem festa, não tem diversão, não tem bebida, não tem prazer, não tem droga que me proporcione mais alegria ou felicidade ou bem-estar do que a presença de Deus. Deus é tudo na minha vida. E Ele diz: se você quiser, você vá, mas saiba que de uma coisa, um dia você vai prestar contas. E as pessoas vivem como se esse dia nunca fosse chegar na vida delas. As pessoas vivem distante de Deus como se esse dia do acerto de contas nunca fosse chegar. E a palavra diz que todos nós um dia morreremos, e ninguém sabe o dia nem a hora. Nós cremos na longevidade, nós cremos nas promessas de Deus, mas mesmo crendo nas promessas, nós não sabemos a nossa hora, nós não sabemos o nosso dia. Ninguém sabe o dia. Eu pastoreei um jovem em uma outra igreja da Palavra da Fé. E era interessante que esse jovem, sempre que chegava o mês de São João, ele se desviava. Quando passava o São João, ele voltava para a igreja. Aí eu orientava, amava, instruía. Aí falava para ele: rapaz, volte para Jesus, se firme. Ah, pastor, eu vou me firmar dessa vez, eu vou agora, tal. Pastor, olha, carnaval não. Pastor, olha, negócio de Natal, de final de ano não. Pastor, mas o São João, pastor, o São João mexe comigo. Pastor, esse São João é do diabo, eu sei, mas pastor, esse negócio mexe comigo, pastor. Aí quando chegava o São João, ele se desviava de novo. Passava o São João, voltava para a igreja. E entre essa ida e vinda, ele foi para uma festa de São João no interior de Nossa Senhora de Aparecida. Lá ele bateu o carro e morreu, com menos de 23 anos de idade. E assim as pessoas vão tocando o seu barco à deriva, se distanciando de Deus, não imaginando elas que viver distante de Deus vai lhe trazer sofrimento. Sofrimento mais adiante, ou o sofrimento eterno, que é o preço para quem teve uma vida aqui na terra e não soube aproveitá-la e viver para Deus. Eu pergunto para você hoje à noite: em que direção o seu barco está caminhando? Em que direção a sua vida está caminhando? O barco da sua vida está caminhando em direção a Deus? Você está a cada dia mais se achegando a Deus? Você está a cada dia mais conhecendo Deus? Você está a cada dia mais buscando Deus? Ou a cada dia o seu barquinho está mudando de direção e você está se distanciando? Só que quanto mais vai se distanciando de Deus, o abismo que é o mundo, ele vai o quê? Puxando. E quem esteve lá sabe muito bem como é que funciona. Satanás sabe colocar pessoas no caminho. Satanás sabe promover coisas que você gosta para atrair sua atenção.
Satanás sabe lhe entreter para poder botar coisas até conseguir chamar a sua atenção. E muitas vezes ele vai prendendo a sua atenção com aquilo que tecnicamente não é nem pecado, mas no final vai levar ao pecado. E o salário do pecado, não do pecado para aquele cristão que escorregou e pecou, que ele pode se arrepender e ser perdoado, mas para aquela pessoa que está no mundo, o salário do pecado é a morte. Qual morte? A morte espiritual, que é a separação eterna de quem? De Deus. E hoje parece que as pessoas não estão tendo noção do que é uma vida sem Deus. Parece que as pessoas estão aceitando essa ideia de que o inferno é aqui na terra. Irmãos, o inferno não é aqui na terra, não. Como disse um pregador, a terra é o inferno para os crentes. Para os crentes, a terra é o único inferno que eles vão conhecer. Agora, para o ímpio pensa que isso aqui é inferno, não é não. Isso aqui para eles é o céu. Porque o inferno é coisa pior. O inferno, a palavra diz que é o lugar de tormento. O inferno é lugar de sofrimento, onde as pessoas vão gemer dia e noite. É o lugar que a Bíblia diz que o verme não consome a carne. O verme nunca morre. Mesmo a pessoa numa condição de morto, mesmo a pessoa numa condição em espírito, ela vai sentir as dores no seu físico, em tamanho sofrimento, quando estiverem no inferno. E o inferno ainda não é o fim, porque o fim para a humanidade sem Deus é no lago de enxofre. Mas hoje parece que as pessoas não estão atentas ou brincam, porque as coisas do céu estão sendo banalizadas pela mídia, estão sendo banalizadas pelas pessoas na internet. As pessoas brincam com o céu na internet, as pessoas brincam sobre o inferno na internet. Mas eu digo para você uma coisa, meu amado: a palavra de Deus não brinca quando fala sobre céu e quando fala sobre inferno. Jesus falou sobre amor, mas ele falou sobre o inferno. Ele falou sobre dinheiro, mas ele falou sobre o inferno. Ele falou sobre vida abundante, mas ele falou sobre o inferno. Ele falou sobre o céu, sobre as ruas de ouro, mas ele também falou sobre o inferno. E ele inclusive contou a história, que não foi nenhuma parábola, sobre o homem rico e sobre Lázaro, mostrando que na eternidade haverá destino diferente para as pessoas, e o que determina são as suas escolhas. E essa é uma palavra hoje de advertência para você, para Deus resgatar o seu coração, para Deus resgatar a sua vida. E você fala: eu vou mudar o meu barco de direção, eu vou mudar a minha vida, eu vou voltar-me para Deus com todo o meu coração. Eu quero Ele, ainda que eu não entenda. Falando de São João ainda, quando eu era do mundo, já estava caminhando para a igreja, mas não tinha ainda aceitado Jesus, embora as pessoas da igreja me chamassem de irmão. E eu falava: eu não sou irmão ainda não, que eu não sou crente. Mas eu estava indo para a igreja e eu fui para o São João de Areia Branca, com os amigos dentro de um carro. E eu ficava lá naquele São João, naquela festa do mundo. Mas era aquele pensamento assim, tipo: eu estou fazendo o que aqui? E quando foi de madrugada, quando eu voltei para Aracaju no carro, quase 5 da manhã, eu lembro como hoje a imagem. Tinha chovido, estava aquela cerração, aquela neblina. E Cláudio, que é de Areia Branca, viaja muito para lá. Antônio, que é de Itabaiana, viaja muito para lá, sabe muito bem. O irmão aqui também, Pedro, que é de Itabaiana, sabe muito bem do perigo que são aquelas curvas. Quantos acidentes já tiveram ali em Areia Branca, naquela curva. E quando eu estou saindo de Areia Branca, com esses jovens dentro do carro,
O rapaz perdeu o controle do carro e o carro saiu, capota, mas não capota, comendo o acostamento, vira, mas não vira. E eu estava imprensado ao lado da janela, vendo pelo vidro do lado, o carro ali derrapando, vira, mas não vira, capota, mas não capota. E eu só dizia bem assim: meu Deus, me dê a chance de viver, que eu vou te servir, eu vou te servir, eu vou te servir. Eu quero viver, 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 eu quero viver. E o carro conseguiu, o rapaz conseguiu controlar o carro, controlou, o carro saiu. E para a graça do Senhor, aquele foi meu último São João. Talvez essa seja uma palavra para você hoje de advertência. Essa palavra para você hoje pode ser mais uma, ou talvez a última advertência. Só Deus sabe. Eu preguei numa igreja no Rio de Janeiro, que enquanto eu pregava, antes de terminar o culto, eu fiz um apelo. E ninguém veio à frente. E Deus me revelou, dando detalhes, disse assim: tem um jovem aqui que precisa se entregar para Ele, porque Deus está lhe chamando para você renovar a sua vida, entregar a sua vida para Ele hoje. E ninguém veio à frente. Parecia assim que o pregador não tinha sido guiado, que errou a profecia. Mas eu fiz a minha parte no sábado à noite. No domingo pela manhã eu fui nessa igreja e preguei novamente. E quando terminou o culto de manhã, eu estava indo para casa, dentro do carro, e eu vi um cadáver de um jovem esticado na calçada. Eu nunca vi na minha vida tanto cadáver assim, de coisa como eu vi quando eu morei no Rio de Janeiro. Em um ano eu vi quase 12. E o cadáver do jovem, poucas pessoas em torno do cadáver. Aí o rapaz parou a Kombi lentamente, e eu falei para ele: Edson, você conhece quem é esse jovem? Ele falou: não, pastor, ele morava na região, não sei quem é. Tudo bem, e aí nós fomos para casa. Fiquei em casa, ele foi para casa dele. Quando foi à noite, voltei para pregar nessa igreja. E aí quando a Kombi me pegou novamente à noite, o Edson disse para mim: pastor, aquele jovem que faleceu de manhã, ele estava na igreja ontem à noite. Ele cometeu um crime em uma outra comunidade, veio se esconder aqui na nossa comunidade, na casa de uns parentes. Foi para o culto ontem à noite. E hoje de manhã mataram ele. Vieram atrás dele e mataram ele. E eu pensei: meu Deus, ele teve a oportunidade de escolher Jesus. Ou ele não iria morrer, Deus ia poupar a vida dele por misericórdia, se ele assim se entregasse, ou se ele morresse, morreria salvo, como um ladrão na cruz. Por isso que eu digo que essa palavra de hoje pode ser para você mais uma advertência, ou pode ser para você uma última advertência, dentre tantas outras que você já tenha ouvido e tenha desprezado a palavra, a importância de que você precisa se voltar para Deus, voltar o seu barco para Ele e falar: Senhor, eu vou ancorar a minha vida em Tua presença, na Tua palavra. Eu já experimentei as coisas do mundo, mas agora eu quero servir ao Senhor com todo o meu coração. Eu quero me entregar para o Senhor. Eu não entendo as coisas, eu nem sei qual é o plano que o Senhor tem para a minha vida, mas eu quero me entregar para o Senhor. E agora o Senhor sopre o seu vento sobre a minha vida, guie a minha vida, guie o barco do meu ser para aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Senhor, defina a minha vida. Eu quero entregar tudo, eu quero me entregar tudo para o Senhor, amados. A palavra diz: provai e vede que o Senhor é bom. Você só vai saber o quanto Ele é bom no dia que você se entregar verdadeiramente para Ele. E você pode falar: pastor, mas eu até estou na igreja, mas eu ainda não consegui usufruir de toda a bondade de Deus.
Não é porque eu digo para você, porque estar na igreja é uma coisa, agora experimentar, conhecer, provar, conhecê-lo através da Escritura é outra coisa. Eu disse que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus continua oferecendo vida e vida eterna. Agora, o que fazem as pessoas? O que elas fazem? Elas escolhem. Quantos aqui escolheram entregar a vida para Jesus? Se arrepende? Jamais. Jamais. Tem dias difíceis? Sim. Às vezes bate a tristeza? Bate, não por seguir a Jesus. Bate a tristeza por causa dos problemas que se abatem na nossa vida, mas não por servir a Jesus. E sabe quando os problemas chegam até mim, eu não fico assim me lamentando, eu só penso bem assim: se essas dificuldades são ruins, servindo a Deus ativamente, trabalhando com Ele, para Ele, imagine o quanto ruim seria sem Ele. Em João 15 ele diz: sem mim vocês não podem fazer nada, sem mim vocês não são nada. O que é a vida? Ele diz que a vida é como um sopro. Por mais que a pessoa viva tantos anos, mas a vida é como um sopro. Na minha vida pastoral, eu já realizei tantos funerais. Só com o pastor Kelvin foi uma carrada já. Familiares, pessoas idosas, pessoas jovens, como o neto, por consideração do pastor Heleno. Já vi tantas pessoas que morreram tão jovens. Já tirei muitos cadáveres de casa, de pessoas que morreram em casa. Já vi pessoas na pedra. Ajudei a identificar corpos no IML, de pessoas na geladeira, de pessoas jovens. E já tive a dor mais difícil, que foi ver uma criança em uma pedra do necrotério. Se você olhar para aquela criança e não ver nenhuma deformidade, apenas por um problema no coração, de uma cirurgia que ela não resistiu à cirurgia, não foi que a cirurgia não foi bem feita, foi porque ela não resistiu à cirurgia, e a criança ser fechada e colocada na pedra, e eu olhar para os pais, e você ficar assim sem saber o que dizer nem fazer diante de uma cena daquela. E as pessoas pensam que a vida é tudo, ou que elas vão viver nessa terra para sempre, para então elas ignorarem a sua vida com Deus, seja de relacionamento por conhecê-lo, ou seja daquela pessoa que já se entregou para Deus, mas nega o seu plano e o seu propósito. Como eu vejo hoje pessoas que estão tocando o barco da sua vida somente na direção dos seus negócios ou dos seus interesses pessoais. Pessoas que até se entregaram para Deus, pessoas que são de boa fé, são de fato cristãs, pessoas que já se batizaram nas águas, que já têm um compromisso, que já sabem quem é Deus, quem é Jesus, mas o seu barco só caminha, só anda, só se move
move em uma direção que é na direção dos seus próprios interesses. A sua vida é em torno dos seus próprios interesses. Não considera o que é o reino de Deus. Diga para a pessoa, diga, você sabe o que é o reino de Deus? Quantos aqui fazem parte do reino de Deus? Por que você faz parte do reino de Deus? Por que você faz parte do reino de Deus? Porque você entregou a sua vida para quem? Para Jesus. Colossenses 1,13 diz que Ele nos tirou da onde? Do reino das trevas e nos colocou no reino do Filho do seu amor. Nós fazemos parte do reino de Deus. Agora, Mateus 6,33 diz bem assim: busque em primeiro lugar o quê? O reino de Deus e a sua justiça, e tudo vos será o quê? Acrescentado. Então, quando a palavra diz busque em primeiro lugar o reino, não é que você está fora do reino, ou sem saber onde está o reino, que você tem que buscar esse reino. Onde é? É como o reino de Nárnia, eu não sei onde é. É como o reino de fantasia, eu não sei onde é. É como a caverna do dragão, eu não sei onde eu estou, nunca vou sair daqui. Não. Amado, o reino de Deus, nós já estamos no reino de Deus. Já fazemos parte. Quando ele diz busque em primeiro lugar o seu reino, busque em primeiro lugar atender os interesses do reino de Deus. Diga, eu preciso em primeiro lugar atender os interesses do reino de Deus. Se você ainda não leu o livro Movido pela Eternidade de John Bevere, eu recomendo você ler, porque ele explica muito bem qual é o padrão de vida dos cidadãos do reino de Deus. E nós somos cidadãos do reino de Deus, e como tais, nós precisamos enxergar a nossa vida dentro desse plano que Deus tem para nós, quando Ele nos tirou do mundo e nos colocou no seu reino. Deus colocou você no reino, então Deus lhe deu um talento. Para uns, Deus deu o talento para os negócios, e essa pessoa vai prosperar com os seus negócios, e ela vai usar aquilo que ela ganhar nos seus negócios para investir no reino de Deus. Para outras pessoas, Deus deu o talento do ensino, a habilidade para ensinar para crianças na escola, ensinar nas faculdades, em posições de ensino, de educação, para que essas pessoas, nesse ambiente de influência, aonde elas estiverem inseridas, elas possam transferir os princípios do reino de Deus. Através da ferramenta para outras pessoas, Deus deu o talento da voz para cantar, deu a unção, deu a habilidade para trazer os céus para a terra, para cativar os corações, para libertar pessoas apenas cantando, apenas ministrando, e ao abrir da boca com a habilidade da voz, Deus liberta, Deus cura, que às vezes nem a própria pessoa sabe que ela, ao estar cantando, Deus está usando o seu timbre, a sua habilidade para curar, para libertar e para promover tantas coisas no reino. Para outras pessoas, Deus deu a habilidade para pregar, Deus deu a unção para poder servir, para trabalhar, para cooperar, para gerenciar. Não importa aquilo que você faz, pastor, mas eu já estou na velhice. A palavra diz assim, que ainda assim na velhice você vai dar frutos. E hoje nós estamos vendo uma igreja sem frutos. Estamos vendo pessoas sem frutos, que só vivem para si.
E eu faço-lhe uma pergunta hoje: se dependesse da sua influência, quantas pessoas seriam salvas esse ano? Quantas pessoas você já ganhou para Jesus? Ou, pelo menos, você sabe que de alguma forma você influenciou, porque a palavra diz que um planta, outro rega e outro colhe, mas é Deus quem dá o quê? O crescimento. Ou seja, você tem uma parcela. E eu pergunto para você ultimamente, qual tem sido a sua parcela na vida de alguém? Eu sei que essa é uma palavra hoje desconfortável, mas igreja é lugar da gente aprender, de receber. Não é só lugar de imposição de mãos, de cair, de chorar e de receber encorajamento. É lugar também de receber advertência. É lugar também de tomar um sacode. E eu tenho pensado sobre isso, meu Deus. Meu Deus, cadê aquelas pessoas que se importavam em evangelizar os pecadores? Cadê aquelas pessoas que se importavam com as vidas? Cadê essas pessoas? Cadê essas pessoas que não falam de Jesus para os seus colegas de trabalho, que não falam para os seus patrões, que não falam nem para a sua família? Que não abrem a boca para testemunhar, para falar que Ele é bom, que Ele salva, que Ele perdoa, que Ele liberta, que Ele cura, que Ele é o caminho, que Ele é a verdade, que Ele é a vida. Aonde estão essas pessoas que não estão mais se importando com as almas que estão perecendo e perecendo direto para o inferno? A igreja está fria. As pessoas usam a rede social para tudo nessa vida, para discutir sobre política, para promover política, para defender político, para falar de asneira, para promover tanta coisa, mas não usam para falar do amor de Deus. E eu digo para você uma coisa: se você tem uma rede social, use para pregar Jesus. Use rede social, não é do inferno. Não seja uma voz silenciosa na rede social. Nós precisamos usar as redes sociais para pregar Jesus. Pregue Jesus no seu Instagram, pregue no Facebook, pregue mensagens, mande versículo, mande texto. Pastor, eles não querem, mas o nosso dever é pregar a tempo e a fora de tempo. Porque se nós não pregarmos, as pedras clamarão. E sabe o que é as pedras clamarem? É você ver pessoas morrendo do seu lado e você pensar assim: meu Deus, eu não fiz nada. Meu Deus, eu não fiz nada. Meu Deus, eu não fiz nada. E eu pergunto para você mais uma vez, eu quero hoje lhe confrontar mesmo. Eu pergunto para você: você levou quantas pessoas para Jesus ultimamente? Ou pelo menos influenciou? Ou pelo menos de alguma forma foi luz? Que evangelho é esse que estamos vivendo? Aonde o nosso barco só sopra para os nossos prazeres, aonde o nosso barco só sopra para os meus interesses. Eu vou dizer para você uma coisa: você pode estar construindo um castelo, mas um castelo construído sem ser na base correta, ele vai ruir mais cedo ou mais tarde. Você pensa que o dinheiro é tudo? Não é não. Não é tudo. Não é tudo. Você pensa que a faculdade é tudo? Não é tudo. Você pensa que o trabalho é tudo? Não é tudo. Você pensa que o bem-estar é tudo? Não é tudo. Não é tudo. Você pensa que se divertir, que curtir a vida é tudo? Não é tudo. Não é tudo. Não é tudo.
Jesus disse que aquele que ouve as suas palavras e não as pratica é como um homem sensato. Em Mateus capítulo 7, 21, construiu a sua casa sobre a areia, sopraram os rios, vieram o vento, deu ímpeto contra ela, e ela não pôde permanecer, ela caiu, porque estava edificada sobre a areia. Mas aquele que ouve as minhas palavras e as pratica é semelhante ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. O vento soprou, veio a tempestade e bateram os rios, mas ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. É esse lugar aonde você deve aportar o seu barco. É nesse lugar aonde você deve aportar a sua vida, na rocha que é Jesus. Como diz em Tiago, não sendo apenas um ouvinte da palavra, mas sendo ouvinte e praticante. Porque aquele que ouve a palavra e não pratica, ele está enganando a si mesmo. E eu pergunto para você, em que direção o seu barco está indo? Em que direção o seu barco está indo? Você pode dizer, pastor, as pessoas estão duras para a palavra. Eu digo para você que não. Não estão. Não estão. Sabe quem está duro? Os crentes. As pessoas do mundo não. Eu digo isso porque eu tenho quase 10 pessoas que eu ministro a palavra para elas diariamente, quase. E teve até uma semana dessa que eu não mandei a palavra e a pessoa mandou um WhatsApp: pastor, não vai ter palavra hoje não? E às vezes eu mando palavras para os crentes da igreja que desprezam. Pastor, esse texto é grande. É grande. É grande. O texto é grande. É muita comida. Se você tiver com fome, não é muito não. Quem está com fome, pode botar o prato. Pode botar. Não é assim? Pode botar o prato. Está com fome, meu filho? Pode botar o prato. Pode botar. Não é assim? Agora, quando está sem fome? Quando está sem fome? Você eu não gosto. Não é assim? Eu não gosto. Eu digo para todo mundo, eu não gosto de sopa. Eu não gosto de sopa. Agora, eu não vou morrer de fome tendo sopa. Se só tiver sopa, eu vou comer sopa. Pronto, bota pimenta, acabou. Vai dar um jeito lá e vai descer. Pronto, não gosto, mas não vou morrer de fome. Não é assim? Então, o que determina o prazer da comida é a fome. É a fome. É a fome. As pessoas do mundo estão sedentas, irmãos. Elas estão tão sedentas que elas estão procurando satisfazer em tudo que o mundo oferece. Mas quando nós apresentamos a água da vida, as pessoas param para ouvir. Eu fui no hospital visitar a filha de Delto. Cheguei no hospital, entrei com ele, e eu falei bem assim, eu vim orar por Heloísa. Estava no leito, ela mais 3 crianças. Eu disse bem assim, eu sou pastor, vim orar por ela, mas eu não quero abençoar só ela, eu quero abençoar as outras crianças que também estão aqui. Vocês querem receber oração? As mães que estavam lá. E as mães, sim, pastor, eu quero. Eu falei, ok, eu vou orar por vocês. E aí eu comecei a falar uma palavra sem ler, não estava com a Bíblia, apenas recitei algumas passagens bíblicas. E eu disse, eu vou impor as mãos sobre essas crianças. Qual é o nome desse aqui? A mãe falou, Hector. Eu falei, eu vou orar por Hector, que ele tem, bebezinho. Hector está com problema respiratório, vou orar por Hector. O que é que esse outro tem, mamãe? Esse aqui é o Henrico. O que é que o Henrico tem? O Henrico também está com respiratório. Ok, eu vou orar por Henrico. E essa outra garota, não sei o que lá, Vitória. O que é que Vitória tem? Ela está para ser entubada, alguma coisa assim, com intubação. Falei, nós vamos orar por Vitória também. E aí, eu comecei a impor as mãos sobre aquelas crianças e Delto orando comigo.
E era impressionante como as mães se quebrantavam. E a unção de Deus sendo derramada. E fui abençoando cada criança daquela, abençoando Heloísa, fechamos ali. E depois eu dei mais uma palavra para selar. E eu vi aquelas mães sedentas. Quando saí para o corredor, tinha mais 2 crianças no corredor aguardando serem atendidas. 2 crianças nos colos das mães, respectivamente. E eu falei: eu sou o pastor Jair, estou vindo aqui orar por uma criança, quero orar pelo seu filho, quer receber oração? Quero, pastor. Eu vou orar agora. E pus as mãos e abençoei a criança. Sabe qual foi a resposta das pessoas? Receptividade total. Total. Todas receptivas à palavra. Quando Juliana esteve internada, reunimos familiares, as pessoas que também tinham parentes na UTI. Sou o pastor Jair, vou orar por Juliane. E eu quero orar pelos seus familiares. Vocês querem também? Quero, pastor. Receptivos à palavra. Segunda-feira, o presidente do Clube do Confiança mandou uma mensagem para Alain, que já vinha tentando há quase uma semana. Peço para o pastor Jair vir aqui para ele orar por mim. Peço para o pastor vir aqui para orar por mim. Um homem que não é cristão, que não é católico. Pastor, o senhor pode orar por mim? Posso orar por você? Fui lá, orei por ele. Olhe para minha esposa, abençoe a esposa. Não me diga que as pessoas do mundo estão com o coração duro, porque elas não estão. Elas não estão. Duro tá as pessoas da igreja. Não falo palavra da fé só, falo igreja geral. 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 As pessoas estão hoje vivendo da sua própria vida, tocando o seu barco da sua própria maneira, e esquecendo do seu papel como cidadão do céu, em seu ambiente de trabalho, aonde Deus colocou você. Fui fazer o culto com os jogadores ontem com o Alain, antes de vir para cá para o pastor Kelvin. E antes de eu ministrar a palavra para ele, recebi um telefonema de uma pessoa que estava no Shopping Jardins, que teve um rendezvous no Shopping Jardins, outro lá, um tumulto no Shopping Jardins, e essa pessoa não é cristã, e eu ministro a palavra para ela, ou pelo menos ainda não está firme, digamos assim, na palavra de Deus. E a pessoa ligou para mim, agoniada, e eu pude acalmar, tranquilizar e ministrar uma palavra. E eu disse para Alain, disse assim: Alain, veja como é bom isso. Veja como uma pessoa dessa, tão importante na sociedade, mas numa hora de aperto, qual foi a referência dela? Eu vou pedir socorro ao pastor Jair. Eu não estou mostrando isso, não é me vangloriando, não. Eu estou mostrando que nós temos um papel nessa sociedade. E que se você não falar, as pedras vão clamar. E elas vão clamar para quem? Vão clamar a quem? A quem elas vão clamar? Se eu não chego lá, se eu não ocupo esses territórios de ministrar para os jogadores, desse acesso que Deus abriu essas portas em outros lugares, outras religiões chegarão. E esse ano eu tive o privilégio de ministrar no aniversário do Confiança, sei lá quantos anos foi, acho que foi 105 anos, 87 anos, e o que era normal, eles fazerem anualmente uma missa com o padre, esse ano não, fizeram foi um culto com o pastor. E aí chegou um camarada com a imagem embaixo do braço. Aí Alain viu assim, aí falou: oi, tudo bem, tudo bem. Eu falei: é porque eu vim fazer a missa. Aí Alain: mas hoje não, hoje é um culto, o pastor vai fazer um culto aqui. Hoje é um culto, é evangélico, é o pastor que foi chamado para poder fazer o culto. E se é. E o padre não vem não, rapaz, não vem não, só tem pastor aqui. E o rapaz botou a imagem embaixo do braço e esvarpou fora. E naquele lugar foi o nome de Jesus que foi pregado. Para o presidente, para a família, para deputado, para vereadores que estavam lá, para autoridades, foi o nome de Jesus que foi ecoado naquele lugar. Deus quer que o seu barco sobre para o reino dele. Pastor, e a minha vida? Cuide dele.
E ele disse: as demais coisas vos serão acrescentadas. Enquanto você tentar a sua força conquistar tudo, você só vai se desgastar e vai pagar um preço maior depois. Mas se você dirigir a seu barco em direção ao Senhor e falar: Senhor, sopre na minha vida, porque eu quero te servir, você vai ver o quão diferente vai ser. Eu estou provocando um despertamento na sua vida. O Espírito Santo quer soprar na sua vida, de tal modo que você vai dizer assim: Senhor, eu quero viver para o Senhor. Eu consagro a minha vida, o meu talento que o Senhor me deu, a missão, o plano, o propósito, a unção que o Senhor me confiou. Eu quero viver para o Senhor. Agora eu abro as velas do meu barco e falo: Espírito Santo, sopre na minha vida. Sopre na minha vida, sopre para os teus planos, sopre para os teus propósitos, sopre, Espírito Santo, sopre, Espírito Santo. Feche seus olhos. Sopra, Espírito Santo, sopra, Espírito Santo, sopra, mudando direções, sopra, mudando direções, sopra, Espírito Santo, sopra, mudando direções. Oh, Ele está mudando direções aqui hoje à noite, Ele está mudando.